Quem foi Arthur W. Pink? Arthur W. Pink nasceu na Inglaterra no ano de 1886 e o ano do seu falecimento foi 1952. A sua linha teológica era o calvinismo e ele foi um dos puritanos mais influentes de sua época. Foi casado com Vera E. Russell. Arthur W. Pink, nascido na Inglaterra em 1886, cresceu em um lar onde seus pais eram seguidores devotos das Sagradas Escrituras. Entretanto, apesar da influência religiosa em sua família, o Sr. Pink e seus dois irmãos inicialmente se afastaram da fé e se encontraram na senda da incredulidade. Arthur, em particular, se envolveu com a teosofia, uma crença esotérica semelhante ao espiritismo. A Conversão do Pregador, A.W. Pink, na qual ele se especializou, praticava e ensinava. No entanto, um ponto de virada significativo ocorreu em 1908, quando Arthur W. Pink experimentou uma profunda conversão espiritual. A passagem bíblica de Provérbios 14:12 teve um papel fundamental nesse processo transformador. O versículo diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando ele chegou em casa, depois de um evento realizado por ele, o pai dele, do nada, falou essa mensagem para ele. Ele se trancou no quarto e o Espírito Santo convenceu ele que ele realmente estava nos caminhos errados, né? E assim ele se converteu novamente. Dessa maneira, o coração dele foi tocado e rendido pelo Espírito Santo de Deus. Essa conversão marcou o início de sua jornada como pregador e teólogo. E ele se tornou uma figura notável no mundo cristão, conhecido por seu compromisso com as Escrituras e seu trabalho no ensino e na pregação da Palavra de Deus. Nenhum pecador jamais foi salvo por entregar seu coração a Deus. Não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou. A.W. Pink. A história de sua transformação espiritual é um testemunho inspirador da graça divina e do poder operante da fé. Além disso, com 24 anos de idade, Arthur tomou a decisão de obter sua formação religiosa ingressando no Instituto Bíblico de Moody. No entanto, seu tempo no instituto foi notavelmente breve, pois o curso de 2 anos durou apenas 6 semanas. Sua motivação para essa decisão indicava na confirmação de que ele deveria seguir diretamente para o pastorado. Ele contou com o apoio de seus professores nessa escolha, uma vez que Arthur considerava que estava descartando seu potencial no instituto, onde o ensino era de nível primário. Em 1910, Arthur W. Pink deu início ao seu primeiro ministério pastoral na cidade de Silverton, no Colorado. Esse acontecimento marcou o início de sua carreira como pastor e teólogo, onde ele aplicou suas convicções religiosas e conhecimentos bíblicos para orientar e ministrar a comunidade. Sua rápida transição do instituto para o pastorado reflete sua determinação e vocação para servir a Deus e compartilhar a mensagem cristã. No entanto, o seu ofício, o seu chamado não era esse. Ele foi muito mal recebido, as pessoas não queriam ouvir o que ele pregava muito sobre a justiça de Deus e ele não teve seguidores suficientes para acompanhá-lo. E depois de várias tentativas, ele acabou desistindo e Deus mostrou para ele que o chamado dele seria outro, seria para escrever. Assim ele se dedicou à escrita de umas revistas mensais. Mesmo assim, as pessoas não queriam ler, não tinha público para a leitura dessas revistas. Depois ele começou a escrever muitos livros. Ele escreveu muitos livros e mesmo assim também não tinha público para esses livros. E apesar de tudo isso, ele não desistia. No decorrer de sua vida, Arthur W. Pink viveu uma trajetória notável no serviço religioso. Ele iniciou sua jornada em Los Angeles, demonstrando um notável zelo no trabalho evangelístico. Posteriormente, em Kentucky, uniu-se em matrimônio com Vera E. Russell, que nasceu em 1893 e faleceu em 1962, uma devota ao Senhor que desempenhou um papel significativo em seu ministério cristão. Juntos, o casal mudou-se para Starktown, Carolina do Sul, onde entre 1917 e 1920 ocupou um modesto edifício de madeira. Nesse período, Arthur W. Pink, mesmo exercendo a atividade de pastor, deu início à sua produção literária, escrevendo diversos livros. Em 1920, ele tomou a decisão de renunciar ao pastorado em Starktown
por causa da rejeição e transferiu-se para a Pensilvânia, perto do seu editor. Na Califórnia, Arthur realizou uma série de reuniões e em 1922 lançou sua renomada série mensal Estudos nas Escrituras, que se manteve ativa por ininterruptos 32 anos, até o seu falecimento. Notavelmente, o casal Pink nunca teve filhos e sempre levou uma vida humilde. No ano de 1923, Arthur W. Pink descreveu uma profunda depressão que o obrigou a um longo período de descanso, iniciando a recuperação de sua saúde. Ao longo de sua trajetória ministerial, enfrentou inúmeras adversidades. Porém, movido pela graça divina, ele persistiu com fervor na exposição das Sagradas Escrituras. Sua jornada chegou ao fim de 1952, quando faleceu de anemia, pronunciando suas últimas palavras: "As Escrituras explicam a si mesmas." Entretanto, sua esposa sobreviveu por uma década após seu falecimento, mantendo viva a chama de seu legado. Graças a Deus, que testemunho de vida poderoso, que testemunho de vida exemplar. Veja bem, irmão, apesar de todas as dificuldades que ele passou no seu ministério, ele, na verdade, ele estava indo para o caminho errado, porque assim Deus faz com a gente. A Bíblia diz que ele nos chama e nos prepara, e que cada um de nós temos um chamado, e nós temos que orar a Deus para Deus nos mostrar qual é o nosso chamado aqui. Nem todo mundo tem o dom para evangelizar, nem todo mundo tem o dom para profetizar, nem todo mundo tem o dom para ensinar. Cada pessoa tem um dom, e é Deus quem mostra esse dom. Na verdade, quando o Espírito Santo convenceu ele que ele não dava para ser pastor, né, que o chamado dele era para escrever, para ensinar, aí foi quando o ministério dele foi efetivo. Só que mesmo assim ele só se tornou conhecido depois que ele faleceu. E veja bem como foi a vida dele. Ele era filho de pais piedosos e mesmo assim se deixou enganar e ir para esse mundo do espiritismo, né? Porque, irmão, você precisa entender que não é porque você tem um ensino religioso ou que você é salvo, que você não pode se deixar enganar, não. Paulo diz que aquele que está de pé, veja para que não caia. Você pode se perguntar como um homem, filho de pais piedosos, se deixou enganar e foi cair no espiritismo, né? Porque era uma seita parecida com o espiritismo. A Bíblia diz o quê? Que o diabo se disfarça de espírito de luz para enganar. Veja que não foi ele que se deixou cair, mas o diabo que o enganou. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi salvo quando o pai dele falou o versículo para ele: há caminhos que ao homem parecem corretos ou certos, mas que levam à morte. Assim tem muita gente envolvida no espiritismo. Eu vou dar meu testemunho aqui. Quando eu era pequena, eu morava com a minha madrinha, que não é madrinha. Se você tem madrinha e você é cristão, abra mão disso aí, porque isso aí vai trazer maldição sobre a sua vida. Não existe essa história de madrinha e de padrinho no cristianismo. Então, ela era adepta do espiritismo. E ela chegava para a nora, para as filhas, e dizia assim: olha, você é médium. A partir de agora você vai começar a receber espíritos. E aos finais de semana eles forravam uma mesa lá, de branco, invocavam aqueles espíritos de mortos, que não são espíritos, são demônios. E eu não sei o que tanto eles conversavam ali. Eu sei que eu tinha uns 8, 9 anos, 10 anos. E Deus já me protegia, porque na hora eu me mandava. Na verdade, eu fazia faxina na casa dela e sempre via ela toda roxa, porque o perna de calça do marido dela, que era o que os demônios chamavam o marido dela, ele não chama o nome da pessoa, chama perna de calça. Batia nela e deixava ela toda roxa. E tinha uma voz que falava assim pra mim: se isso aí fosse coisa boa, ela não estava assim. Então, na hora das sessões espíritas, eu, me mandava e ia pra rua. Não era eu que ia pra rua, era Deus que me protegia. Você pode não acreditar, irmão, mas Deus nos protege o tempo inteiro, irmão. Deus o tempo inteiro, Deus é bom. Depois que eu me converti, eu vi a mão de Deus assim na minha vida, claramente, em várias situações que você não consegue enxergar. Pois bem, a família dela, como é que ficou? Eram 4 homens, 5 homens. 6 homens. Desses 6 homens, 4 infartaram, morreram, foram se meter em
traficar madeira, comprar madeira traficada da Amazônia. O meu ex-padrinho, que não era padrinho, morreu cedo. 3 faleceram e 2 são homossexuais. Olha a maldição aí. Por quê, irmão? A palavra de Deus diz o quê? O diabo ele se disfarça de espírito de luz para enganar as pessoas. Nesse meio período eu lembro que eu tinha um filho da minha madrinha que ele adoeceu de uma doença muito forte. Ele ficou mesmo em cima de um sofá, ele não andava, em cima de uma cama, mongol. Achava que ele tinha desenvolvido uma doença paralisante do dia para a noite. Só que a minha ex-madrinha, ela foi num lugar onde o cara desfez o serviço. Ela já tinha batido com ele em vários médicos, né? Mal sabia ela que era consequência do estilo de vida que ela vivia, de invocar demônios. Então, ela fez um pacto lá com um macumbeiro e esse filho dela ficou sarado. Do dia para a noite ele ficou bom. Veja bem, o diabo ele também opera milagres, né? Então, depois disso, ele ficou curado e ela virou realmente adepta do espiritismo. Dizia que era mesa branca. Mesa branca não existe, irmão. Existe mesa preta, mesa sombria, mesa de Satanás. Onde é que as coisas de Satanás é branco? Branco são as coisas de Deus. Branco é o Espírito Santo. Branco são as nossas vestes limpas de pecado. O que vier de Satanás é negritude, é escuridão. Pois bem, o fim deles é que as filhas nenhuma casaram, todas vivem metidas com essa coisa de traficar madeiras. Ninguém tem um marido que preste. Desses filhos, 3 infartaram novos, o diabo levou, e 2 são homossexuais. Agora você vê o que é você se meter a servir a Satanás, né? Porque a Bíblia mesmo diz que ele se disfarça de espírito de luz. E o diabo, ele também opera milagres, irmão. Você precisa ter em mente que na época do faraó, o diabo, aqueles que trabalhavam por faraó, os servos do faraó, eles também operaram os mesmos milagres que Abraão fazia com a vara. Veja bem, o rio virou sangue. Os magos de faraó fizeram a mesma coisa. Não foram os magos, mas sim Satanás. As pulgas, as moscas, até que chegou acho que nos piolhos. Quando chegou nos piolhos, os magos falaram, aí tem o dedo de Deus. Eles não conseguiram imitar, né? Imitar ou acabar com aquela praga. Satanás, irmão, ele também opera milagres, irmão. Ele vai operar uma cura na sua vida. Você vai achar que está curado, só que depois de pouco tempo, aquela doença vai explodir. Você está com uma bomba relógio dentro de você. E não vai vir só aquela doença, irmão, vai vir mais várias. Eu vou dar um relato aqui de uma amiga minha, uma amiga de muitos anos, amiga íntima. Eu sempre que ia na casa dela, ela me sentia assim meio pesada. Eu não era convertida. E ela estava sempre falando de santos, disso, aquilo, outro, mas ela não era adepta, ela não frequentava o espiritismo. Só que ela ouvia vozes. E até que fim que ela desenvolveu uma gravidez, que não era uma gravidez, era um bicho que ela gerou. A barriga dela começou a crescer, ficou enorme. O bicho tinha perna, o bicho se movia, diz que o bicho tinha vida. Não era bem um mioma, era diferente de um mioma. Os médicos dão um nome. Quando eles não sabem o que é, eles dão um nome esquisito. Pois bem, a barriga dela cresceu, até que chegou ao ponto dela ter que tirar aquele negócio. E eu já sabia da vida dela, porque eu sabia da vida íntima dela. Eu sabia que ela tinha feito um aborto. Eu também sabia que ela vivia na fornicação. Irmão, a consequência do pecado da fornicação é muito grande na sua vida. A ponto dos cientistas descobrirem agora o que Paulo já sabia há 4.000 anos atrás. Que quando você tem a conjunção carnal com uma pessoa, ali acontece uma modificação do DNA. Veja bem o que a Bíblia diz. Que você, quando mantém a conjunção carnal, você vira um só. É por isso que Deus protege o casamento, desde o início lá do Éden, né? O homem deixa sua mãe, seu pai, e vai viver com a mulher, vai manter conjunção carnal. Ali eles passam a ser um só. O que a pessoa tiver de bom no DNA dela, ela vai passar para outra pessoa. O que ela tiver de ruim, ela também vai passar. E o sexo fora do casamento, a fornicação, é a maneira mais fácil de você contrair demônios. Não ache, irmão, que isso é uma brincadeira, porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. E que as coisas de Deus para o mundo parecem loucura. Isso está na Bíblia. Pois bem, ela teve que, voltando à história, ela teve que fazer a cirurgia. Era uma cirurgia arriscada, porque acho que ela tinha problema de pressão.
Quando ela estava lá no leito para fazer a cirurgia, era uma cirurgia de alto risco. Ela disse que quando meio que ela, como se ela estivesse morrendo, como se a alma dela estivesse saindo. Tinha alguém do lado dela que falou para ela assim, é como se dissesse para ela assim, você tá partindo, mas eu tô aqui, eu não vou deixar você partir. Quem estava do lado dela, irmão, ali? Os espíritos malignos. Ela sempre me falou que ela era médium. Veja bem, é assim que o diabo fala. Veja que a minha madrinha chegou para mim e falou, você é médium, você precisa receber. Eu era uma criança e eu fugia daquele lugar. Não era eu que fugia, era Deus que me protegia, irmão. Porque quando você se envolve com o diabo, irmão, quanto mais envolvido com as trevas, irmão, mais vai ser difícil de você sair. Pois bem, depois disso, ela veio para casa. Para se recuperar daquela cirurgia foi difícil, porque ela teve que tirar todo o útero, todas as trompas. Depois ela largou do homem com que ela vivia, foi morar sozinha. E esses dias ela me chamou, ela estava insistindo que eu fosse na casa dela, eu não tinha mais contato com ela. Eu dizia, eu não vou mais ver fulana, porque toda vez que eu encontro com ela eu me sinto pesada. Na verdade as pessoas chamam de energia, irmão, não é energia. Não existe energia, essa coisa de frequência, de energia, nada disso. O que existe é espírito maligno. A pessoa ela está cheia de espírito maligno ali do lado dela. E você, quando mantém relação com ela, dependendo do seu estado, se você não tiver uma comunhão com Deus, leitura da Bíblia, uma vida de santidade, você vai atrair aqueles demônios para a tua vida. A mesma coisa é quando você abre a porta da tua casa para uma pessoa entrar. Ela não entra sozinha. Entra ela e os demônios junto com ela. E aí as pessoas falam, fulano veio aqui, eu fiquei doente, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo pesado. É demônio, irmão. Não é energia, não cai nessa história de energia, de frequência, nada disso. O diabo, ele é sutil, irmã. Você precisa entender que o Satanás, ele é sutil. Ele é estrategista, ele vai usar, irmão. Ele não vai chegar com uma caveira, irmão, para te enganar. Ele vai chegar com uma mulher linda, igual chegou com Dalila, para enganar o Sansão. Igual chegou com Batseba, uma mulher linda, tomando banho na frente dos olhos de Davi. Igual chegou com todas as mulheres de Salomão, 300 mulheres e 700 concubinas. Dizem que a Bíblia diz que as mulheres eram lindas, que ele amava todas. Veja Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. O homem mais sábio do mundo caiu no laço de Satanás por meio daquelas mulheres e morreu idólatra. Agora, irmão, você acha que você vai cair como? Que você não vai cair? Veja Davi, o homem segundo o coração de Deus. Escreveu a maior parte dos salmos. Quem ofereceu Batseba lá, na laje lá onde ela estava se banhando, no dia que o Davi estava em casa, sem fazer nada, olhando lá para baixo? O diabo, irmão. Ele é assim, irmão, ele é estrategista, irmão. Quando sabe o que ele vai fazer com você, no seu trabalho? Ele vai pegar aquela mulher bem linda, você vai olhar, você vai achar ela bonita. Ele vai ver, irmão, para onde tu tá olhando. Pouco tempo depois ele vai fazer com que aquela mulher te demole, irmão, para tu trair a tua mulher, para tu cair no pecado contra Deus e largar a tua família, largar a tua mulher. É isso que ele faz, irmão. Ele usa a mulher, é uma presa fácil na mão de Satanás. Eu sou mulher, eu sei disso. Deus já me mostrou que a mulher é uma presa fácil na mão de Satanás e a mulher também é uma isca na mão de Satanás. Uma mulher, ela pode, se ela for sábia, edificar a sua casa, como ela pode destruir a sua casa, usada por Satanás. Ou usada por Deus, se ela for sábia, se ela ler a palavra de Deus, né? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Pois bem, voltando à história. Quando eu fui encontrar com ela, eu não queria, mas eu fui. Eu falei, eu vou como embaixadora de Jesus Cristo. Porque às vezes ele nos chama pra gente ir no lugar, ele nos manda, né? Porque a pessoa ela tá precisando de ajuda. Quando eu cheguei lá, eu vi que ela realmente estava metida com o espiritismo. Ela estava estudando espiritismo e ela está frequentando. Porque ela acha que aquele espírito maligno que estava ali no dia que ela disse que ia morrer e o espírito disse que ela não iria partir, salvou a vida dela. Porque o diabo, ele chega, ele vai fazer isso, irmão, com você. Ele vai dizer, você é médium. Você precisa trabalhar e desenvolver a sua mediunidade. Irmão, no dia que você deixar de dar uma rosa vermelha na esquina, tua vida vai virar um inferno. Você sabe o que significa você ir para a esquina? Deixar despacho, deixar rosa vermelha, deixar vela, deixar comida, deixar cuscuz, deixar aquele barco para Iemanjá, jogar flores para Iemanjá. Você acha que os espíritos malignos, irmão, eles se alimentam de comida? Eles cheiram flores? Eles bebem cachaça? Não, irmão, é a gordura do teu corpo, irmão.
é a gordura, é o suor do teu corpo. É o teu tempo dado por Deus. O tempo que você tem é um tempo dado por Deus, irmão. Desde o teu primeiro suspiro. Então o diabo, ele quer que você dê a gordura, o suor da sua testa. Você tem o trabalho de ir lá, comprar, com dinheiro que não é teu, porque o dinheiro que chega na tua mão não é teu. Você é um mordomo. A Bíblia diz que nós somos mordomos. O dinheiro que chega às tuas mãos é porque Deus permite que chegue para você administrar. Agora o diabo, além de querer a tua gordura, ainda quer o dinheiro que Deus colocou na tua mão, porque ele é invejoso. Lembre-se que ele invejou Deus desde o início, por causa do pecado do orgulho. Assim o arcanjo botou ele para correr lá de cima. Não foi Deus, não. Deus não ia se ocupar nisso. Deus tem coisa mais importante para fazer. Foi um arcanjo que botou ele para correr lá de cima e ele trouxe 1/3 dos anjos junto com ele. 1/3 desses anjos que estão aqui não são anjos que viraram demônios. Então veja bem, irmão. Você está dando o teu tempo, que o tempo é de Deus, o tempo é precioso, o tempo não volta, para servir a Satanás. Você está dando a gordura do teu rosto, o suor do teu rosto, para servir a Satanás. Enquanto que Deus é quem te dá o suspiro, as primeiras horas do dia, é Ele que te faz levantar, é Ele que te faz dormir, é Ele que bota o pão na tua mesa e tu não tem a coragem de dar um prato de comida para um pobre que está aí jogado na rua. Tu não tem a coragem de pegar um dinheiro e ajudar numa obra do Senhor, que também não vai adiantar, porque você não é salvo pelas obras. E você pode ver muito bem essas pessoas do espiritismo, o que é que elas fazem. Elas ajudam aqui, ajudam ali, elas acham que vão comprar a salvação dela por obras. Irmão, a Bíblia diz que essas obras não passam de trapos de imundícia. A obra de um ímpio para o Senhor não passa de trapos de imundícia. A oração de um ímpio para o Senhor é abominável. Deus, irmão, quando tu estiver lá falando com Ele, ímpio, você que não tem Jesus Cristo na sua vida para te justificar, porque ninguém chegará a Deus a não ser por Jesus Cristo, que foi quem carregou os nossos pecados na cruz. A tua oração, irmão, para Deus é abominável. Deus fica irado. Eu imagino como é que Deus fica. Deus fica irado quando vê um ímpio pedindo alguma coisa a Ele. Você pode ver, irmão, como é que termina essas pessoas. Faz uma pesquisa, irmão, como é que termina a vida dessas pessoas servos de Satanás. Teve um que eu vi esses dias, que ele era um servo de Satanás e estava brincando de ser crente. Eu digo para você, irmão, não brinca, irmão, de ser crente. Deus não brinca de ser Deus. Satanás não brinca de ser Satanás. Pois bem, esse tinha servido a Satanás, disse que tinha se convertido e estava servindo a Deus. Mentira, porque ele estava fazendo a obra para ganhar dinheiro. Veja bem, irmão, você, irmão, que você está fazendo a obra do Senhor para ganhar R$1, Jesus, ele pode fazer com você igual ele fez lá no templo de Jerusalém, quando ele estava passando ali, que viu todos aqueles comércio ali de pombas, de bodes, de tudo que tinha ali naquele comércio, e agiotas. Sabe o que Jesus fez? Pegou um chicote, saiu espalhando geral e falou para eles assim, que a casa do Senhor, a casa do pai dele, não era uma casa de comércio. Por que, irmão? Era errado eles estarem ali vendendo pombas? Não, não era errado. Porque as pessoas precisavam daquelas coisas dos bichinhos para fazer os sacrifícios, né? Que depois não foi mais preciso, porque Jesus já foi o nosso sacrifício. Não era errado. O problema, irmão, era o lucro. 50%, 60% em cima. Assim, irmão, tá você. Você que está fazendo a obra de Deus, ganhando, nem que seja R$1. A Bíblia diz, de graça recebei e de graça dai. Irmão, você é um anátema. Você não sabe o que é anátema? Anátema é amaldiçoado. Paulo já disse lá que aqueles que estão fazendo a obra de Deus, pensando em enriquecer, eles são anátemas, amaldiçoados. Irmão, se arrepende enquanto é tempo. Vende, irmão, tudo que tu tem aí, esses bens materiais, fazendas, carros, iates, casas de praia. Vende e dá para os pobres, irmão, e se arrepende enquanto é tempo. Porque Jesus está às portas, irmão. Irmão, tu conhecendo a palavra, explorando os pobres, pedindo dízimo, pedindo ofertas, prometendo coisas, prometendo que Deus vai enriquecer esse povo. Irmão, tu está enganando as ovelhas de Jesus. Veja como eram os apóstolos aqui, como morreram cada apóstolo daqueles ali. Irmão, você não se deixa enganar. Você que está nessas igrejas aí,
Pesquise a vida do pastor. Eu não vou falar da pastora. Pastora não existe na Bíblia. Pesquise a vida do pastor. Veja como é que ele vive. Veja que carro ele anda. Veja como é a vida dele em casa, com a família. Não se deixe enganar, ovelha do Senhor. Não se deixe enganar. Pesquise, leia a Bíblia, descubra como morreram os apóstolos do Senhor. Pobres. Paulo diz que eles não tinham nada, se equipararam à escória do mundo. Esquecidos. Pobres, muitos morreram. Paulo mesmo morreu preso, na masmorra, sozinho, abandonado até mesmo por o próprio Timóteo, que era o filho da fé dele, abandonado por todos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham bens nenhum, irmão, eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham era a vida para dar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, não se deixe enganar, irmão. Isso aí são as profecias da Bíblia que estão se cumprindo. Você que vê isso e não quer seguir Jesus Cristo. Nada tem, irmão, disso aí de cristianismo. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é isso. Ser cristão é ser a igreja do Senhor. É se arrepender dos pecados, principalmente da rebelião contra Deus. É largar os pecados. É perdoar. É ser perdoado. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ser santo e irrepreensível. Porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus não vai nos tirar do mundo, das mãos do maligno, para a gente viver no pecado, para a gente não voltar pro chiqueiro. Não. Ele nos chama, ele nos dá um lugar à mesa. Ele diz: venha como você está. Mas ele não diz: fique aqui, sente aqui na mesa da família do Senhor do mesmo jeito, fique do mesmo jeito. Não. Ele não diz isso. Ele diz para você ter vestes brancas, porque assim é uma noiva. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Ele diz para nós termos vestes brancas, sem nódoa, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem ruga. Portanto, irmão, se você quiser servir a Jesus Cristo, você vem. É assim que são os caminhos de Jesus. Não é isso que você está vendo aí fora. Não é isso que você está vendo aí na casa do seu vizinho, aí dentro da tua casa. Isso aí não é cristianismo, irmão. Não é cristianismo. E quando a pessoa chegar para você e falar do seu pecado, você que está aí crente, brincando de ser crente, não ranja os dentes contra ele e blasfeme não, porque Deus vê isso. Você pode enganar o homem, mas você não engana a Deus. Deus é quem conhece o nosso coração, irmão. Se arrepende, irmão, enquanto é tempo, porque é chegado o reino de Deus. Se arrepende, irmão. Se arrepende enquanto é tempo, irmão. Eu te falo, porque vai chegar uma hora que você vai clamar a Deus, Deus não vai responder. De madrugada você vai buscar, Deus não vai te escutar. E as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. Então, o amor de Deus, ele se renova todas as manhãs. Aí está. Ele pode ser misericordioso para você todo dia de manhã. É só você se quebrantar. Agora, se você não quiser, irmão, Deus não pode fazer nada, porque a vontade dele é que nós sejamos salvos. E como? Através da fé no Filho dele. Confessar Jesus como Salvador, se arrepender do pecado de rebelião, do pecado que nasceu lá com Adão desde o início, e largar o pecado e viver uma vida santa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então você que está aí servindo a Satanás, irmão, eu tenho uma coisa para falar para você: o teu fim, irmão, será triste. O teu fim, irmão, se tu não se arrepender, será triste. Você com Jesus, você vai se libertar de todos esses demônios aí. Quanto mais você estiver enfiado no chiqueiro, quanto mais a cabeça no chiqueiro, quanto mais misturados com os porcos, pior vai ser. Vai ser difícil você se libertar de todos aqueles demônios. Mas Jesus Cristo, ele liberta. Ele salva, ele cura, ele liberta. Assim ele fez comigo. Me libertou de mais espírito do que a da Maria Madalena, mais de 7 espíritos. Me curou de várias enfermidades. Me deu vestes de louvor. E aqui estou eu, pregando a palavra dele e fazendo a obra dele. Assim pode ser você também, porque eu não sou melhor do que você em nada. Assim também ele pode resgatar a tua vida. Sai dessas trevas, irmão. Sai dessas trevas e vem para a luz. Porque a Bíblia diz que você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. E quem vai te iluminar, te alumiar, será a nossa estrela da manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças.
E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Do adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti.
Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser tomar emprestado de ti. Do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esmola, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo perdides.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Os tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
O juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. A perseverança na oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 5,
1 a 29.